Olá, você chegou ao canal Resumo da Novela. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece nas novelas e na vida dos famosos. Então se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece. E o resumo de hoje é o resumo da novela Chamas da Vida, os capítulos que vão ar do dia 14 a 18 de março. Então fica ligadinho para saber tudo que vai acontecer na novela Chamas da Vida. No capítulo 11, Pedro cumprimenta Carolina. Ivonete e Pedro se sentam. Ivonete fica deslumbrada com o restaurante. Carolina e Pedro não param de se olhar. Miguel é retirado da maca. Cazé explica para o médico que o carro não tem placa e ele não tem ideia de quem seja o acidentado. Manu e Antônio colocam as capas roubadas da fábrica e entram sorrateiramente na casa. Manu vai pegar algumas joias. Antônio pega tudo o que vê pela frente. Ele esbarra em um objeto que cai e faz barulho. Manu diz para Antônio fugir porque o pai dela está vindo. Pedro e Carolina conversam na maior sintonia. Tomás e Ivonete não gostam da sintonia dos dois. Carolina diz que vai fazer um documentário sobre os bombeiros. Ivonete, com inveja, derruba um copo de cerveja em Carolina, que percebe que foi de propósito. Pedro pergunta para Tomás se ele tem alguma inimizade com Walter. Tomás diz que não e que Walter o ajudou muito no passado, quando o pai dele foi acusado de roubo na fábrica. Ivonete diz que Carolina está dando em cima de Pedro. Ela diz que só conversou com Pedro. Ivonete diz que Pedro é dela. Arlete pergunta para Walter por que ele procurou um bandido no dia do incêndio da fábrica. Walter tenta esquivar, mas Arlete diz que contratou um detetive. Walter fica bravo com Arlete. Arlete diz que quer saber a verdade. Thelma diz para Jairo que não quer transar sem camisinha. Jairo insiste e ela cede. Antônio e Manu chegam e mandam Jairo e Thelma saírem da cama. Antônio diz para Jairo que roubou a casa de Manu. Manu diz que a mãe dela tem muitas joias em casa e que eles vão roubar mais. Walter diz que não pode contar para Arlete o que fez em Tinguá. Walter diz para Dionísio que não vai conseguir guardar o segredo por muito tempo. Ele diz que não pode magoar Arlete. Demorou chega ao barraco. O barraco explode. Vilma observa as chamas com imenso prazer. Ela curte o incêndio, depois joga uma placa com o desenho da Fênix. Em êxtase, diz que são as chamas da vida. No capítulo 12 da novela Chamas da Vida, Pedro diz para Eurico que Tomás afirmou que não tem nada contra Walter. A sirene toca. Pedro, Júnior, Cazé e Guilherme saem correndo para combater o incêndio na fábrica de fogos. Demorou fica sentado, meio zonzo. O corpo do dono da fábrica é retirado. Vilma observa o incêndio escondida. Pedro, Cazé, Guilherme Júnior e outros bombeiros apagam o incêndio. Vilma sorri fascinada. Rafa chega em casa e encontra Antônio e Manu com joias roubadas. Carolina diz para Arlete que vai fazer um documentário sobre os bombeiros. Dionísio diz para Walter que Arlete não pode saber a verdade. Cazé diz que Raíssa é gostosa. Júnior fica irado e tenta bater em Cazé. Suelen ensaia cenas da peça dentro da fábrica. Roberto diz que se Vilma vê-la ensaiando, vai demiti-la. Ricardo diz para Dionísio que Vilma não chegou ao escritório ainda. Vilma chega ao escritório. Ricardo e Verônica se beijam na sala de reunião. Ivonete varre a calçada. Tomás chega de carro e paquera Ivonete. Ivonete diz que não gosta de Carolina. Tomás diz que já percebeu e completa que precisa conversar com Ivonete fora de Tinguá. Ela aceita. Carolina, Beatriz e Michele fazem uma reunião. Carolina diz que tem sintonia com Pedro. Beatriz diz que demorou, nunca mais apareceu. Walter conversa com Tomás e pede que ele confirme uma mentira para Arlete.
No capítulo 13 da novela Chamas da Vida, Walter diz para Tomás forjar uma ficha e dizer que estava sendo ameaçado por um ex-funcionário. Vilma brinca com seu isqueiro. Vilma pede para Ricardo agendar uma conversa com o coronel Eurico. Eurico mostra a placa da Fênix para Pedro. Pedro se pergunta quem pode ser o criminoso. Antônio paga o prejuízo para Marreta. Antônio diz para Manu que eles têm que assaltar a casa do pai dela novamente. Léo conta que a fábrica de fogos explodiu. Antônio diz que comprou os fogos na fábrica clandestina. Vilma finge que ficou chocada com a explosão da fábrica de fogos. Vilma diz para um rapaz que ele vai confirmar para o coronel Eurico que Antônio comprou fogos na fábrica de fogos. O rapaz confirma para o coronel Eurico que Antônio era freguês da fábrica. Vilma diz para Eurico guardar segredo sobre esta informação, para Pedro não achar que ela persegue Antônio. Pedro fica irritado ao ver Vilma conversando com o coronel Eurico. Carolina chega ao quartel e diz para Pedro que quer falar sobre o documentário. Vilma sai da sala e dá de cara com Carolina. Vilma diz para Carolina que veio prestar algumas informações sobre o incêndio na fábrica. Carolina diz que ela foi acusar Antônio. Carolina diz para Vilma que Walter a mandou ficar fora desse assunto. Rafa conta para Pedro que Antônio estava com um DVD e joias em casa. Pedro vai tirar satisfação com Antônio. No capítulo 14 da novela Chamas da Vida, Walter se sente mal e Vilma tenta acalmá-lo. Tomás corre para chamar um médico. Pedro e Carolina caminham pelo pátio do quartel e conversam sobre a profissão de bombeiro. Michele pede para subir na escada, mas Giros e Guilherme lhe dá apoio. Demorou, olha para os dois e ri. Michele sobe, mas fica com medo de descer. Guilherme dá a mão para Michele e a beija. Antônio diz para Léo confirmar que entregou a mercadoria para ele vender e que ele ia lhe dar uma parte. Léo avisa que não vai enganar Pedro. Antônio o ameaça. Manu avisa que Léo precisa escolher se está a favor ou contra eles. O médico avisa que Walter só teve um mal-estar e o leva para casa. Antônio e Manu planejam roubar de novo a casa dos pais dela para conseguir arranjar um carro para ele participar do racha. Bibi e Rafa vão almoçar na pensão da avó Tuquinha. Bibi pede para Raíssa ajudá-la a convencer Pedro a deixá-la ir à festa. Raíssa diz que vai falar com Cazé para ver se ele quer ir à festa com ela. Tomás chega ao quartel procurando Carolina. Júnior avisa que ela foi para a casa de Pedro. Arlete cuida de Walter. Arlete pergunta quem Walter desconfia que roubou o dinheiro. Ele diz que não faz a menor ideia. Antônio agarra Manu e a leva para seu quarto. Ivonete prepara uma comida para levar para a casa de Pedro. Ela diz que irá aproveitar para ficar a sós com ele, já que Vivi e Rafa estão na pensão. Pedro chega em casa com Carol. Michele, Guilherme e Demorou ficam surpresos com a bagunça. A campainha toca e Ivonete entra com a comida. Ivonete se surpreende ao ver o pessoal e pergunta o que Carolina está fazendo na casa do seu namorado. Pedro convida Ivonete para almoçar, mas ela fica furiosa e joga a comida no chão. Ivonete vai embora e Pedro vai atrás dela. Pedro segura Ivonete, mas ela se solta e entra na pensão. Tomás chega e pergunta onde está Carol. Pedro avisa que ela está na casa dele. Tomás diz que Walter quase morreu. Ivonete desabafa sua raiva para a avó Tuquinha, que avisa que Ivonete vai acabar perdendo o namorado. Antônio aparece sem camisa e não gosta de ver Tomás. Léo chega na produtora e pergunta por Michele. Beatriz avisa que Michele não se encontra e Léo diz que não irá esperar. Léo vai embora e Beatriz vai atrás dele. Beatriz pede para conversar com Léo e eles vão
para um barzinho embaixo da produtora. Walter conversa com Dionísio. Brito fica deprimido por achar que sua gata, Sharon, está obesa. Rosicler não leva o marido a sério e Brito fica triste. Antônio dá a ideia de montar um balão para soltar na festa junina. Diego discute com Beatriz por ela ter conversado com Léo. Carolina confessa para Arlete que está apaixonada por Pedro. Pedro vai à pensão da Botuquinha falar com Ivonete e diz para ela que eles precisam conversar sobre o relacionamento dos dois. No capítulo 15 da novela Chamas da Vida, Ivonete e Tomás jantam. Ivonete diz que nunca mentiu para Pedro. Tomás diz que eles não estão fazendo nada de errado. Ivonete diz para Tomás que Carolina está dando em cima de Pedro. Tomás diz que Pedro está dando em cima de Carolina. Vilma fica indignada com Dionísio, porque ele diz que ela pode estar envolvida com incêndio na fábrica. Antônio diz para Pedro que o DVD e as joias pertencem a um amigo. Dionísio diz que Vilma e Roberto só brigam desde que Walter criou uma competição para eles descobrirem o melhor sabor de sorvete. Carolina diz para Arlete que Vilma foi ao quartel para falar sobre o incêndio. Bom, pessoal, as emoções que virão por aí na novela Chamas da Vida. E agora eu tenho um convite especial para você que curte as novelas bíblicas da Record. Nós sabemos que a Rede Record tem feito novelas bíblicas maravilhosas, mas para criar um contexto e prender a atenção do público, o autor se vê obrigado a colocar personagens e situações que realmente não aconteceram, para assim poder dar um enredo mais interessante. Então às vezes as pessoas deixam no comentário do canal reclamando de algumas coisas que não estão de acordo com a Bíblia. Então para você que quer conhecer as histórias dos personagens bíblicos conforme estão na Bíblia, nós criamos um canal onde nós partilhamos as histórias dos personagens bíblicos segundo a Bíblia. É o primeiro link aí na descrição do vídeo, então convidamos você a clicar e conhecer as histórias dos personagens bíblicos segundo a Bíblia. Temos certeza que você irá gostar. Espero que tenha gostado do resumo de hoje. Se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo o que acontece. Até o próximo vídeo. Olá, eu sou Ciane Oliveira e é com muita alegria que eu venho trazer para você o meu mais novo curso, Bonecas de Pano. Exatamente. Eu vou apresentar para vocês a nossa boneca Lili Festeira. É uma boneca super linda, onde nunca sai de moda e ela vem com troca de roupas. Exatamente. A Lili Festeira acompanha cada festividade com uma roupinha diferente. Então você não pode perder essa oportunidade. Então clica no link aqui abaixo do vídeo e saiba mais.